Você se lembra de Miran, o protagonista que conquistou milhões de corações em Irkai? Pois é, a vida de Eiki Akinuzu mudou completamente depois da série, e o que aconteceu com ele vai te surpreender. Enquanto muitos atores desaparecem após o sucesso, a história dele tomou um rumo totalmente diferente. Se você é fã de Irkai e quer saber toda a verdade sobre o que aconteceu com Eiki Akinuzu, fica comigo até o final porque as revelações são impressionantes. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade sobre seus atores favoritos das séries turcas. Aksurey Aksu nasceu em 22 de setembro de 1990, em Ankara, capital da Turquia. Desde os primeiros anos de vida, esteve cercado por um ambiente cheio de arte, cultura e expressão. Seu lar era um espaço onde o teatro, o cinema e a televisão eram temas de conversas diárias. A mãe, Özlem Aksu, é uma atriz e dubladora muito respeitada no país, conhecida por sua voz marcante e presença em produções populares. O pai, Tamer Aksu, é um empresário de sucesso no ramo da gastronomia, dono de restaurantes bastante frequentados na capital. Mas o legado artístico da família vai ainda mais longe. O avô materno, Surey Arn, foi um dos primeiros apresentadores de televisão na história da TRT, a emissora pública turca. Ele ajudou a construir os alicerces da comunicação no país, quando a televisão ainda era uma novidade para a população. Já o tio-avô de Ak, Suha Arn, ficou conhecido como o pai dos documentários turcos, por sua contribuição à produção audiovisual e ao registro da cultura nacional. Crescer nesse meio era como viver em uma escola de arte constante. Ak estudou no prestigiado Colégio TED de Ankara, uma instituição reconhecida por formar estudantes de alto desempenho e pensamento crítico. Lá, ele se destacou pela curiosidade intelectual e pelo interesse em diferentes áreas do conhecimento. Ainda criança, passava horas lendo e observando o trabalho da mãe nos bastidores das gravações. Aos poucos, foi se encantando pela magia da atuação, mas sem perder o gosto pelas ciências exatas. Durante a infância, viveu parte dos anos escolares nos Estados Unidos, onde morou com o tio. Essa experiência internacional teve um papel importante em sua formação pessoal. Conviver com pessoas de outras culturas o ajudou a desenvolver empatia e adaptabilidade, duas qualidades que mais tarde seriam fundamentais em sua carreira. Ak aprendeu a enxergar o mundo por diferentes perspectivas, valorizando tanto suas raízes turcas quanto a diversidade global. Apesar de crescer em um ambiente artístico, Ak tinha um lado mais racional. Durante a adolescência, demonstrava talento especial para matemática e chegou a considerar seguir carreira em ciências exatas. A combinação de lógica e sensibilidade artística se tornaria uma marca de sua personalidade, um artista com mente analítica e disciplina exemplar. Essa fase da vida foi de descobertas e influências que moldaram sua visão sobre o mundo e sobre si mesmo. Entre livros, câmeras e ensaios teatrais, o jovem começava a entender que a arte podia ser um caminho não apenas de fama, mas também de expressão e propósito. O amor pela atuação ainda era uma semente, mas prestes a florescer. E seria a partir desse ponto que sua jornada começaria a ganhar contornos próprios, revelando desafios que poucos imaginariam para alguém com uma origem tão privilegiada. Durante o ensino médio, Aksu enfrentou um dos capítulos mais difíceis de sua vida. Apesar de ter uma família conhecida e uma educação privilegiada, viveu uma luta interna intensa, a batalha contra a obesidade. Na adolescência chegou a pesar 120 quilos, o que afetou profundamente sua saúde física e emocional. O excesso de peso trouxe não apenas problemas médicos, mas também olhares de julgamento e episódios de bullying que o marcaram para sempre. A insegurança se tornou uma sombra constante. Ak evitava fotos e se sentia deslocado em ambientes sociais. Mesmo assim, em silêncio, começou a refletir sobre sua vida e a buscar uma forma de transformação. A decisão de mudar partiu de dentro. Ele não queria apenas um corpo mais leve, mas uma mente mais saudável e confiante. O processo foi longo e exigiu paciência. Ak adotou uma alimentação equilibrada baseada em ingredientes naturais, evitando o consumo de alimentos processados. Passou a praticar exercícios físicos todos os dias, combinando corrida, musculação e esportes ao ar livre. Cada gota de suor era uma vitória contra a antiga versão de si mesmo. Foram anos de disciplina e foco. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Em determinado momento, a balança marcou cerca de 70 quilos, uma perda impressionante de 50 quilos. Mais do que uma mudança estética, foi uma reconstrução emocional. Ele aprendeu sobre perseverança, autocontrole e principalmente amor próprio. Essa jornada transformou não apenas o corpo, mas a forma como Ak enxergava a vida.
A superação da obesidade o ensinou que nenhum obstáculo é grande demais quando há vontade de mudar. Até hoje, ele mantém hábitos saudáveis e evita a exposição excessiva nas redes sociais. Prefere uma vida equilibrada e reservada, valorizando o bem-estar acima das aparências. O novo Aki emergia mais forte, mais centrado e pronto para enfrentar o mundo artístico com confiança. Essa transformação abriria o caminho para uma fase decisiva de sua vida, quando o destino o levaria a Los Angeles, e lá, ele descobriria não só sua vocação como ator, mas também o preço da ambição e da fama que o aguardavam. Depois de concluir o ensino médio na Turquia, Aksu tomou uma das decisões mais importantes da vida. Motivado pela curiosidade intelectual e pela paixão pelas ciências exatas, mudou-se para os Estados Unidos, onde foi aceito na renomada Universidade da Califórnia, em Berkeley. A instituição é conhecida por sua excelência acadêmica e por abrigar alguns dos maiores cientistas do mundo. Para Aki, era a realização de um sonho. Ele escolheu o curso de matemática aplicada, área em que sempre demonstrou talento e raciocínio lógico acima da média. Durante os 6 anos em que viveu nos Estados Unidos, o jovem turco amadureceu em muitos sentidos. Longe da família e do ambiente artístico em que cresceu, aprendeu a lidar com a independência, a disciplina e a responsabilidade. As aulas exigiam dedicação intensa, e ele mergulhou profundamente nos estudos, buscando compreender como a matemática podia explicar fenômenos complexos da vida real. Era um desafio estimulante, mas, aos poucos, algo dentro dele começou a mudar. Enquanto cursava a universidade, Aki passou a sentir uma inquietação que não sabia explicar. Mesmo obtendo boas notas e sendo elogiado pelos professores, percebia que o entusiasmo pela matemática não era o mesmo do início. As lembranças da infância, marcadas por conversas sobre cinema e teatro, voltavam com força. Nos fins de semana, frequentava apresentações teatrais em São Francisco e maratonava filmes turcos para matar a saudade de casa. Era como se o chamado da arte, adormecido por anos, começasse a despertar novamente. Com o tempo, essa inquietação se tornou um conflito interno. A matemática representava segurança e estabilidade, a arte, incerteza e risco. Ainda assim, o desejo de expressar emoções e de contar histórias parecia mais forte do que qualquer fórmula. Depois de se formar, Aki decidiu ouvir o coração. Mudou-se para Los Angeles, centro da indústria cinematográfica, para estudar teatro e interpretação. A transição foi difícil. Abandonar uma carreira estável para seguir um sonho incerto exigiu coragem. Nos primeiros meses, enfrentou dúvidas e inseguranças. Será que estava desperdiçando anos de estudo? E se não conseguisse sucesso como ator? Apesar dos medos, seguiu firme. Inscreveu-se em cursos de atuação, estudou técnicas de interpretação e passou a observar o trabalho de atores consagrados. Também começou a escrever peças curtas, usando a criatividade como forma de autoconhecimento. O apoio da família foi essencial. A mãe, Özlem, compreendeu de imediato a decisão do filho. Como atriz, sabia o que significava sentir o chamado da arte. O pai, embora mais cauteloso, também o incentivou a buscar felicidade no que amava. Aki sentia que pela primeira vez estava no caminho certo. Cada aula, cada exercício cênico despertava nele uma nova energia. Era como se estivesse redescobrindo a própria identidade. Essa escolha ousada marcaria o início de uma nova fase, uma jornada que o levaria de volta à Turquia e ao início de uma carreira que, em breve, mudaria completamente sua vida. Com a formação em teatro concluída e uma nova visão sobre a vida, Aksu retornou à Turquia em 2014. Carregava na bagagem não apenas técnicas de interpretação aprendidas em Los Angeles, mas também a determinação de transformar o sonho em realidade. Logo começou a participar de testes e audições em Istambul, centro da produção televisiva do país. Seu primeiro papel no cinema veio no mesmo ano, no filme Azael. Embora a participação fosse pequena como o personagem Mes, aquela experiência serviu como ponto de partida para algo maior. Em 2015, Aki conquistou uma oportunidade na série Mutesen YZYL, Kozen, conhecida internacionalmente como Século Magnífico, Kozen. Interpretou a Semioğlan, um personagem secundário, mas de grande importância para seu aprendizado. Trabalhar ao lado de atores experientes o ajudou a entender os bastidores e a dinâmica das produções televisivas. Entre 2015 e 2017, Aki acumulou papéis em várias séries turcas. Atuou em Arkadaşlar e Dir como Yunus Salayan e em Paita, Abdülhamid como Homer. Seu talento chamava atenção, mas ainda faltava o papel que o projetaria ao grande público. A primeira chance de protagonizar veio em Aslan Aile e Minha Família Leão, uma comédia dramática inspirada em um sucesso coreano.
Mesmo com boa recepção, a série não teve repercussão internacional, e Aki continuou batalhando pelo reconhecimento. A vida de um ator iniciante estava longe de ser fácil. Ele enfrentava longos períodos de espera entre testes e gravações, além da incerteza financeira. Sem pressão familiar, mas com exigência pessoal, questionava-se frequentemente se havia tomado a decisão correta ao deixar a matemática. Ainda assim, mantinha o foco e a fé. Sabia que o sucesso raramente vinha rápido, e que cada pequeno papel era um degrau rumo ao objetivo maior. Durante essa fase, aprimorou suas técnicas e mergulhou profundamente na criação de personagens. Passava horas estudando roteiros, buscando entender as emoções humanas em cada gesto e olhar. Sua dedicação era reconhecida pelos colegas, que o viam como um profissional comprometido e disciplinado. Apesar das dúvidas e das frustrações, Aki não desistiu. A convicção de que algo grandioso o esperava o mantinha firme. E essa perseverança logo seria recompensada. Em breve, um novo projeto cruzaria seu caminho. Um drama intenso que o transformaria em um dos rostos mais conhecidos da televisão turca e o apresentaria ao mundo como protagonista de Erkay. O ano de 2019 marcou um ponto de virada na carreira de Aksu. Depois de anos de trabalho e dedicação, finalmente chegou a oportunidade que transformaria completamente sua vida. Ele foi selecionado para interpretar Miran Aslanbey, o protagonista da série Erkay, Amor e Vingança, produzida pela emissora ATV. O papel exigia não apenas talento, mas também intensidade emocional e presença de cena. Miran era um personagem complexo, um homem movido pelo desejo de vingança, mas dividido entre o ódio e o amor. Desde os primeiros testes, Aki impressionou os diretores com sua capacidade de transmitir emoções profundas. Sua interpretação equilibrava força e vulnerabilidade, tornando o personagem humano e real. Quando Erkay estreou em março de 2019, a resposta do público foi imediata. Em poucos episódios, a série se tornou um fenômeno de audiência, conquistando o topo das classificações na Turquia. A química entre Aki e sua parceira de cena, Ebru Şahin, que interpretava Reyhan, foi um dos pilares do sucesso. Juntos, construíram uma história de amor intensa e cheia de conflitos, capaz de prender o público do início ao fim. As cenas entre os dois se tornaram virais nas redes sociais, e os fãs criaram comunidades dedicadas ao casal Miran e Reyhan. A série, que durou 3 temporadas e 69 episódios, foi exibida até 2021, mantendo índices de audiência impressionantes até o último capítulo. Com o sucesso, Erkay ultrapassou as fronteiras da Turquia e foi distribuída para dezenas de países. Em pouco tempo tornou-se uma das produções turcas mais exportadas da história, conquistando corações no Oriente Médio, na América Latina, na Espanha e especialmente no Brasil. Aksu virou um nome conhecido internacionalmente. Sua atuação lhe rendeu vários prêmios, entre eles o título de Mister Nova na Espanha e o de ator masculino mais bonito nos prêmios Telenovelas Hispana. O reconhecimento público se refletiu também nas redes sociais. Seu perfil no Instagram ultrapassou os 4 milhões de seguidores, consolidando-o como um dos artistas mais populares da Turquia. O sucesso também chegou ao Brasil. Erkay estreou na plataforma Globoplay em 2023 e, surpreendentemente, conquistou o público brasileiro de forma avassaladora. Em abril de 2024, alcançou o primeiro lugar entre as produções mais assistidas da plataforma, superando até grandes sucessos nacionais, como o remake da novela Renascer e o reality Big Brother Brasil 24. O impacto de Erkay foi tão grande que transformou Aki em um símbolo internacional da nova geração de atores turcos. Ele passou a representar não apenas o talento, mas também o profissionalismo e a versatilidade da dramaturgia turca. Com a fama vieram convites para entrevistas, premiações e novas oportunidades. Porém, enquanto o mundo o aplaudia, sua vida pessoal seguia em um ritmo muito mais reservado. E seria justamente nessa esfera íntima que Aki viveria sua história de amor mais duradoura e ao mesmo tempo mais desafiadora. Antes de se tornar o protagonista de uma das séries mais assistidas do mundo, Aksu já havia encontrado o amor. Durante seus anos de estudo nos Estados Unidos, conheceu Sandra Pestemausian, uma jovem economista e empresária turca. Inteligente, independente e discreta, Sandra conquistou Aki não por sua aparência ou fama, mas por sua serenidade e sensatez. Ao contrário do mundo artístico em que ele cresceu, ela preferia uma vida longe dos holofotes, dedicada à carreira e à família. O relacionamento começou de forma simples e genuína, mas logo se tornou algo profundo. Ao longo de aproximadamente 8 anos juntos, o casal construiu uma relação sólida baseada em respeito, confiança e apoio mútuo.
Apesar da crescente fama de Aki, os dois mantiveram a discrição. Raramente apareciam juntos em eventos públicos ou postavam fotos nas redes sociais. Para eles, o amor não precisava de exibição. Sandra sempre foi uma presença constante, mesmo quando o trabalho de Aki levava para longos períodos de gravação. Ela o apoiava em cada nova fase da carreira, comemorando suas conquistas e oferecendo equilíbrio nos momentos difíceis. Em uma viagem romântica a Paris, Aki pediu em casamento. A notícia do noivado se espalhou rapidamente e emocionou os fãs que torciam pela felicidade do casal. Rumores sobre um possível casamento em julho de 2020 circularam na imprensa turca, mas nunca se confirmaram. Em uma entrevista, o ator declarou com naturalidade, "Zaten evli biz", que significa "já somos como casados". A frase refletia a profundidade da relação, marcada por companheirismo e cumplicidade. Entretanto, conforme a carreira de Aki se expandia, os desafios também aumentavam. As longas jornadas de gravação de Erkay e os compromissos com novos projetos o mantinham constantemente longe de casa. Sandra, por sua vez, tinha suas próprias responsabilidades profissionais, o que tornava difícil conciliar os horários. A distância física, antes tolerável, começou a pesar. Ainda assim, ambos tentaram preservar o relacionamento com maturidade. Evitavam expor qualquer crise e mantinham a postura reservada que sempre os caracterizou. No entanto, com o passar do tempo, o desgaste se tornou inevitável. O amor continuava, mas o ritmo de vida de Aki já não era o mesmo daquele jovem estudante que ela conhecera anos antes. E, enquanto o mundo o aplaudia por seu sucesso em Erkay, o ator começava a lidar com as dores e as incertezas que a fama trazia para quem tenta equilibrar o coração e a carreira. Em 2020, Aksu e Sandra Pestemausian voltavam de uma viagem romântica a Paris. O casal estava em um ótimo momento, celebrando o noivado e desfrutando de alguns dias longe da rotina intensa de gravações. No entanto, o retorno à Turquia acabou se tornando um episódio polêmico que ganharia grande repercussão na imprensa. Durante o voo de volta, os dois foram flagrados por paparazzis dentro do avião, trocando beijos e gestos carinhosos. As imagens, registradas discretamente por um passageiro, logo foram parar nas mãos dos tabloides turcos. Quando as fotos vieram a público, a reação foi imediata. Sites de entretenimento e jornais sensacionalistas publicaram as imagens com manchetes chamativas, e o assunto rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A Turquia, embora seja um país secular, ainda conserva valores tradicionais em muitos aspectos sociais, especialmente em relação à demonstração pública de afeto. Para parte do público, o comportamento do casal foi considerado inadequado. Alguns internautas acusaram Aki e Sandra de desrespeitar os costumes locais e de agir com falta de recato. Por outro lado, muitos fãs e comentaristas defenderam o casal, argumentando que não havia nada de errado em duas pessoas apaixonadas expressarem carinho, principalmente em um ambiente privado como o interior de um avião. As redes sociais se dividiram entre críticas e apoio, transformando o episódio em um debate nacional sobre privacidade e liberdade individual. O nome de Aki figurou entre os assuntos mais comentados da semana. Programas de televisão discutiram o caso sob diferentes perspectivas, alguns reforçando o conservadorismo cultural, outros apontando para a necessidade de modernização dos costumes. A discussão ultrapassou o campo da fofoca e ganhou tons sociais e até políticos, refletindo o contraste entre tradição e modernidade na sociedade turca. Diante da polêmica, Aki manteve a postura reservada que sempre o caracterizou. Limitou-se a dizer que sua vida pessoal era assunto privado e que não via necessidade de justificar gestos de carinho entre duas pessoas que se amavam. Essa atitude serena foi elogiada por muitos fãs, que enxergaram no ator um exemplo de maturidade e equilíbrio emocional. Apesar do alvoroço midiático, o casal não deixou que o episódio abalasse o relacionamento. Seguiram juntos, mantendo a discrição e o respeito mútuo. Para eles, o que importava era a solidez da relação, e não as opiniões externas. A polêmica, porém, teve um efeito colateral. A partir desse momento, a imprensa turca passou a observar a vida do ator com mais atenção. Cada aparição pública, cada gesto, cada declaração passou a ser analisado com lupa. Aki, que sempre valorizou a privacidade, começava a perceber o peso da fama em sua vida pessoal. Ainda assim, permaneceu fiel à sua essência, um homem reservado, apaixonado e comprometido com a autenticidade, mesmo sob os holofotes. O encerramento de Erkay em 2021 marcou o fim de um ciclo na carreira de Aksu. Depois de 3 anos vivendo intensamente o personagem Mira Aslanbey, ele sabia que precisava se reinventar. O desafio era enorme,
Muitos atores turcos ficam presos a um único papel de sucesso, e escapar desse rótulo exige coragem e versatilidade. Aki estava determinado a provar que podia ser mais do que o herói romântico que encantou milhões de espectadores. No mesmo ano, aceitou um novo desafio como protagonista da série Kaderim'in Oyunu, O Jogo do Meu Destino, exibida pela Star TV. Nessa produção, ele deu vida a Cemal, um personagem moralmente ambíguo muito diferente de Miran. Cemal era um homem que abandonava a esposa e os filhos por ambição, casando-se com uma mulher rica para escapar das dificuldades financeiras. O papel exigia uma interpretação mais fria e complexa, mostrando um lado humano cheio de falhas e arrependimentos. A escolha de interpretar um vilão foi uma decisão consciente. Aki queria romper com a imagem de galã idealizado e mostrar sua capacidade de explorar diferentes dimensões emocionais. A série, produzida pela Ninguém Mídia, contou com um elenco de peso, incluindo Oiku Karayel e Sarp Akaya. A química entre os atores e o roteiro bem estruturado garantiram boa audiência e ampla distribuição internacional. Kaderim'in Oyunu foi vendida para mais de 10 países, conquistando destaque especial no Oriente Médio e na América Latina. Embora o sucesso comercial tenha sido significativo, a produção não alcançou o mesmo impacto cultural de Erkai. Ainda assim, o projeto consolidou Aki como um ator disposto a correr riscos e a crescer artisticamente. Ele começou a ser visto não apenas como um rosto bonito, mas como um intérprete capaz de dar vida a personagens complexos e contraditórios. Em 2022, Aki voltou às telas com a série Tuzak Armadilha, exibida entre 2022 e 2023. Foram 26 episódios de uma trama cheia de reviravoltas, em que ele novamente assumiu um papel desafiador. O projeto manteve o ator em evidência e reforçou seu compromisso com a diversidade artística. No ano seguinte, ele apareceu na produção Yabansi Secleri Flores Selvagens, interpretando KLC Cedilha Tutunku em 3 episódios. Embora curta, sua participação recebeu elogios pela naturalidade e intensidade emocional. Essa sequência de papéis demonstrou que Aki não buscava apenas fama, mas evolução constante. Com o fim dessas produções, o ator começou a refletir sobre o próximo passo. Já havia provado seu talento, mas agora desejava algo maior. Um projeto que unisse emoção, relevância social e profundidade artística. O público, por sua vez, aguardava ansioso para descobrir qual seria o novo capítulo da trajetória daquele que já se tornará um dos grandes nomes do cinema e da televisão turca. Em julho de 2024, Aksu enfrentou o momento mais doloroso de sua vida. Sua mãe, Özlem Aksu, faleceu após lutar por meses contra uma doença que vinha tratando de forma reservada. A notícia pegou fãs e colegas de surpresa, mas ninguém foi mais abalado do que o próprio Aki. A relação entre mãe e filho sempre foi de profunda admiração e cumplicidade. Özlem não era apenas a mulher que o criou, mas também sua mentora artística, a pessoa que o inspirou a seguir o caminho da atuação e o apoiou em todas as fases da carreira. O funeral foi realizado na segunda-feira, 22 de julho de 2024, na Mesquita Ava de Istambul, uma das mais conhecidas de Istambul. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos próximos e figuras do meio artístico. Após a oração fúnebre, o corpo foi sepultado no cemitério Ayazaga, em um ambiente de profunda comoção. Aki compareceu visivelmente abalado, sendo amparado por parentes e colegas. As imagens divulgadas pela imprensa mostravam um homem fragilizado, tentando se manter firme em meio ao luto. Alguns dias depois, Aki compartilhou nas redes sociais uma mensagem emocionante de agradecimento. Em tom sereno e respeitoso, escreveu: "Ao nos despedirmos da minha amada mãe, Özlem Aksu, todos os nossos entes queridos que compartilharam nossa dor, de perto e de longe, mostraram que minha mãe deixou uma família linda." A publicação recebeu milhares de comentários de apoio. O ator agradeceu a todos por garantirem que sua mãe descansasse em paz e destacou o quanto o carinho das pessoas o ajudava naquele momento. O impacto da perda foi profundo. Aki se afastou temporariamente da vida pública, cancelando entrevistas e aparições programadas. O luto mexeu não apenas com seu emocional, mas também com suas prioridades. Ele começou a repensar o ritmo de trabalho e a forma como vinha lidando com a fama. A ausência de Özlem, sempre presente em sua vida, deixou um vazio difícil de preencher. Em meio à dor, surgiu uma polêmica inesperada. Fãs notaram que Ebru Şahin, sua parceira de cena por 3 temporadas em Erkai, não compareceu ao funeral. Além disso, ela não fez nenhuma postagem pública de condolências. A ausência gerou críticas intensas nas redes sociais, com muitos fãs expressando decepção. Comparações surgiram quando se soube que Andersel,
a atriz que nem sequer tinha convivido com Ak, esteve presente para prestar solidariedade. A imprensa especulou sobre possíveis desentendimentos entre Ak e Ebru durante as gravações de Erkai, mas o ator se manteve em silêncio, preferindo não alimentar boatos. Para ele, aquele não era momento de polêmicas, mas de despedida e reflexão. A perda da mãe marcou um divisor de águas em sua trajetória, um ponto em que o sucesso profissional deu lugar à introspecção e ao amadurecimento. A partir dali, Ak passaria por um processo de reconstrução interior, buscando equilibrar o artista reconhecido e o homem sensível que pela primeira vez se via verdadeiramente sozinho. Pouco mais de um mês após a morte de sua mãe, Aksu enfrentou outro golpe emocional. Em agosto de 2024, o ator e Sandra Pestemausian decidiram colocar fim ao relacionamento de quase 8 anos. Segundo fontes próximas, a decisão foi mútua e tomada com respeito, mas refletia o impacto do período turbulento que Ak vivia. A perda da mãe o levou a reavaliar todos os aspectos de sua vida, inclusive o amor. O casal já vinha lidando com a distância provocada pela rotina profissional. Ak passava longos períodos em gravações e viagens, enquanto Sandra mantinha compromissos empresariais em Istambul. O relacionamento, embora sólido, começou a dar sinais de desgaste. O luto aprofundou ainda mais o abismo emocional entre os dois. Apesar do carinho, compreenderam que precisavam seguir caminhos separados. Fiel ao seu estilo reservado, Sandra optou por não fazer declarações públicas. Nenhum dos dois publicou mensagens sobre o término, preservando a privacidade que sempre caracterizou o casal. Amigos próximos confirmaram que não houve brigas nem desentendimentos graves, apenas um afastamento natural em meio à dor e às mudanças da vida. O fim do relacionamento coincidiu com o período de maior fragilidade emocional de Ak. A perda da mãe e a separação de uma companheira de tantos anos o mergulharam em isolamento. Ele se afastou temporariamente das redes sociais, recusou convites para eventos e concentrou-se em reconstruir seu equilíbrio emocional. Fontes próximas mencionaram que o ator buscou apoio de familiares e possivelmente acompanhamento psicológico para lidar com o luto e o esgotamento. Entretanto, como sempre fez nos momentos difíceis, Ak encontrou refúgio na arte. Em setembro de 2024, retornou às telas como protagonista da série Velia o Herdeiro, exibida pela Show TV e produzida pela Faro Company, a mesma responsável pelo sucesso Sukur. Dirigida por Sinan Öztürk, a produção marcou um novo capítulo em sua carreira. Em Velia, Ak interpreta Timur, também conhecido como Zafer, um mecânico cuja vida muda completamente após a morte do pai. Ao herdar um terminal de ônibus cheio de dívidas e conflitos, Timur se vê envolvido em disputas familiares e em uma rede de segredos. A série combina drama, ação e suspense, explorando temas como lealdade, poder e redenção. O elenco conta com Serra Arturk como o rei par romântico de Ak, Erkan Kesal como o patriarca Zulfikar, e Erkan Kosak Kostendil, conhecido por sua força dramática. A expectativa do público e da crítica é alta. Especialistas acreditam que Velia será rapidamente licenciada por plataformas internacionais, graças à popularidade de Ak na América Latina e na Europa. Aos 35 anos, o ator demonstra estar reconstruindo sua vida passo a passo. As perdas recentes o tornaram mais introspectivo, mas também mais forte e focado. Entre a dor e a superação, Aksu reafirma sua essência, um homem sensível, resiliente e fiel à própria verdade, que transforma cada capítulo da vida em uma nova oportunidade de recomeço. E aí, você ficou surpreso com o que realmente aconteceu com Eike Aksu depois de Erkai? Conta aqui nos comentários o que você achou deste vídeo e se você já sabia de alguma dessas informações. A sua opinião é muito importante para mim. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de deixar aquele like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as novidades sobre seus atores turcos favoritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.